Façam todos um bom dia. Essa é a primeira live, o primeiro vídeo de 100 vídeos, 100 lives que vão acontecer todos os dias. Hoje é dia 23/9 de 2025. Existe um motivo especial para que essa live esteja acontecendo exatamente hoje. Esses 100 dias são 100 dias que faltam para finalizar o ano de 2025. E eu me propus a um desafio interno. Quem é aqui da Sassabores, né, tá vendo uma live comigo, sabe que eu sou da Sassabores, mas não tá nem entendendo porque não tem nada a ver com a Sassabores. Apenas está acontecendo aqui porque o Instagram, como colocou aí uma limitação para fazer lives de quem não tenha 1000 seguidores, que é o meu caso no meu perfil pessoal, que é o perfil Alex Olha. Até vou ver se eu consigo deixar aqui o meu arroba, né? Se alguém se interessar, pode entrar lá. alexoli.veira. Então, por que o motivo dessas lives? Eu observei que tenho feito muitos estudos, tenho me empenhado bastante aí no desenvolvimento do comportamento humano. E eu passei por alguns problemas, algumas dificuldades alguns anos atrás, né, especificamente ali o auge dos acontecimentos em março de 2020 e em maio de 2021, dia 15 de maio de 2021, eu tive ali participei de um evento, foi um evento online, estávamos em pandemia, e aquele evento me ensinou uma coisa muito boa. Vou contar aqui que é um evento um evento de perdão, né? Um perdão a mim mesmo. Eu me culpava muito sobre tudo que tinha acontecido, e isso me deixou ali bastante ruim da minha cabeça. E quando eu me livrei daquilo, eu passei a estudar o comportamento para entender o porquê que eu tinha permitido que aquelas coisas acontecessem, porque passei ali um pouco mais de um ano um pouco ruim, ali uma coisa meio desagradável tinha acontecido comigo. A partir disso, eu li em um ano mais de 50 livros, participei de alguns eventos de inteligência emocional, tudo para entender o porquê que acontece, mas nesses 100 dias nós vamos falar muito sobre isso. E eu me observei alguns tempo atrás, olhando para mim e percebendo que eu estava, de certa maneira, negligenciando muitas coisas que eu posso ser muito melhor naquilo que eu faço, naquilo que eu sou como pai, marido, filho, como empresário, todas as coisas que eu posso ser muito melhor. Então, a partir de hoje, nós vamos falar todos os dias sobre uma coisa que eu quero melhorar na minha vida, baseada em 23 princípios que eu coloco na minha vida para reger os meus pensamentos, reger as minhas ações e fazer com que isso seja cada vez melhor na minha vida. Então, eu estou fazendo essa aqui uma live porque isso faz parte de uma coisa muito importante. Algumas coisas que foram se instalando em mim, eu tenho dificuldades de me livrar e estou me livrando aqui. Por exemplo, hoje a live era para ter iniciado às 5h30 da manhã. Iniciou-se às 5h38 porque faltou ali um planejamento de eu olhar, fui ver o meu tripé estava desparafusando, acontecendo coisas, e isso faz parte de algo. Do jeito que eu faço uma coisa, eu faço todas as outras. Então eu tenho dificuldade de fazer um planejamento. Tá aqui, a primeira coisa que eu preciso corrigir em mim já chegou aqui, ó, era 5h30, não é 5h31, né? Era 5h30, começou às 5h38. Então, hoje, para iniciar a live, para iniciar essa sequência de 100 lives que vão acontecer até o dia 31 de dezembro, eu quero falar sobre gratidão. E para falar sobre gratidão, eu vou ler um pequeno trecho bíblico aqui para evidenciar como eu, muitas vezes, tenho deixado de ser grato por coisas que têm acontecido comigo. Primeiro dia, gratidão, eu quero falar gratidão a Deus, porque Ele é o nosso principal, né? Ele que faz tudo por nós.
mas não só a Ele. Durante o dia, no meu perfil pessoal, vou fazer alguns agradecimentos, honrar algumas pessoas, porque hoje o princípio é honra. Então eu vou ler aqui o princípio honra rapidamente, para a gente conseguir se entender aqui o que nós estamos falando, e continuarei e vou ler o princípio bíblico. Princípio honra é o princípio que consiste em dar o devido valor a quem lhe ajudou. Hoje, nós vemos muita gente até banalizar o princípio gratidão, né? E tudo é gratidão, gratidão, não gratidão, aquele agradecimento do coração mesmo, aquela coisa que você fala assim, puxa vida, se não fosse isso, algo teria sido muito diferente na minha vida. Então, gratidão é um sentimento real de agradecimento muito maior do que quando você entra num estabelecimento e compra uma bala e olha para a pessoa, gratidão. Não, obrigado por me vender aquela bala, mas não tem gratidão exatamente. Gratidão é algo muito maior, é quando aquilo significa muito mais do que propriamente o ato. Então eu vou ler um pequeno trecho bíblico para mostrar como eu, muitas vezes, tenho deixado de ser grato da maneira correta. Então aqui é um lembrete para nós. O trecho que eu vou ler está escrito no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 17, do versículo 11 ao 19. O título desse pequeno trecho diz: A cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram os 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nesse trecho, quando Jesus curou 10 leprosos, apenas um foi grato. Apenas um voltou para dar a honra devida a ele que tinha feito essa obra importante para ele. Quantas vezes alguém faz algo por mim e eu deixo de honrar a essa pessoa? E muitas vezes a honra, ela nem precisa ser uma honra visível que você coloque, mas do próprio coração mesmo, né? Você às vezes nem precisa fazer grandes coisas para honrar, mas é você ter certeza que se não fosse aquilo que aquela pessoa fez na tua vida, aquilo que aquela pessoa me ajudou, me apoiou num momento de grande dificuldade, por que eu coloco como se aquilo não fosse uma coisa importante? Então, às vezes, no meu individualismo, eu estou olhando pessoas que estão muito próximas de mim, me ajudando, pessoas que às vezes passam por um sopro na nossa vida, mas eles têm um papel tão importante e eu estou deixando de honrá-los. Honrá-los não... Talvez tem pessoas que passaram pela minha vida que foram tão rápidas que não dá nem para honrar elas por nome, porque eu nem sei o nome, mas passaram, tiveram um papel super importante, mas depois eu olho para mim e digo, a minha inteligência é que fez que eu estivesse aqui, a minha sabedoria, eu sou bom, é eu que consigo, e eu esqueço de honrar a essas pessoas. Então hoje eu quero honrar em primeiro lugar a Deus e quero agradecer a Ele aqui publicamente. Ele sabe da minha gratidão, mas eu quero verdadeiramente agradecer a Ele aqui, porque se não fosse Ele, nos momentos onde as coisas aconteceram na minha vida e não eram coisas que eu esperava que acontecesse, nem que eu desejava que acontecesse, eu fui ingrato, reclamão, chorão, falando muitas coisas que desagradavam a Ele. E nessa forma de desagradar a Ele, eu fui ingrato. Mas hoje, depois de tudo isso que eu passei, de todo esse entendimento que eu fiz, eu passei a agradecê-lo muito mais, até pelas coisas que aconteceram de maneira desagradável na minha vida. Porque foi desagradável lá atrás,
porque o Alex que vivia lá em 2020, por exemplo, não tinha condição alguma de entender aquilo que estava sendo planejado para a minha vida. E se não fosse tudo aquilo que aconteceu, eu não estaria aqui hoje. Então, a gente aprende desde criança que em tudo a gente deve dar graças a Deus, porque todos os acontecimentos são acontecimentos que vão levar a gente para algum lugar melhor. Mas no decorrer dos dias, dos anos, as coisas vão acontecendo e eu deixei de ser esse homem grato, de realmente dar graças a Deus. Então, eu quero agradecer a Deus porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que servem a Ele. Então, hoje, eu quero agradecer por todas as coisas que, ao meu ver, deram errado lá atrás, mas deram muito certo para que eu estivesse aqui, e se não fosse isso, tudo isso não estava acontecendo. Então, por muitas coisas mais do que isso, mas eu quero dar glória a Deus, honrá-lo, porque ele foi aquele que olhou para mim e não teve nenhum tipo de preconceito comigo. Ele não foi vingativo, mas ele foi amoroso. Olhou para mim e pôde me entender naquele momento onde eu passei por todas as minhas dificuldades e cheguei até aqui. A vida correu-se de uma maneira, aconteceram coisas que eu não poderia fazer e fiz, aconteceram coisas que a minha mão não alcançava e Deus alcançou por mim hoje. Por isso, eu estou aqui, honrando a Deus em primeiro lugar, gratidão e honra. Então hoje, durante o dia, eu falarei muito mais sobre honra. As lives vão ser sempre muito curtinhas, vão acontecer aqui. Quem de repente está passando por aqui na live e está vendo mais uma vez, eu quero falar, ó, não tem nada a ver com a Sá Sabores, isso é uma coisa pessoal, né? Sou Alex da Sá Sabores, o confeiteiro junto com a Sá, mas é só porque eu precisava de um lugar para fazer uma live. E isso é importante. Fazer uma live é importante para mim, porque eu estou melhorando cada dia as coisas que eu tenho que evoluir dentro de mim. Coisas que eu preciso evoluir fazendo aquilo que me confronta, aquilo que me dificulta de fazer. Então, fazer uma live, para mim, não é uma coisa simples, é uma coisa mais difícil. Então, eu estou aqui. Os 100 dias que vão acontecer até o fim de 2025, até o dia 31 de 2025, serão sempre às 5h30 da manhã, e essas lives estarão sempre baseadas em um sentimento, em algo que eu preciso resolver na minha vida, baseada também em um princípio que eu baseio a minha vida. As lives são para mim, tudo isso que eu estou fazendo é para mim mesmo. Então, se você estiver por aqui, estiver passando, entrou, deu uma olhadinha, eu também espero que tenha conectado com você. Esses vídeos ficarão gravados, vão para algum lugar específico que eu vou dizendo durante esse processo, mas o processo são 100 dias de vitória. É uma batalha que eu estou travando contra mim mesmo, porque eu quero ser o melhor que eu puder ser para mim, para minha família, para os meus amigos, para minha esposa. Eu quero ser o melhor pai do mundo, eu quero ser o melhor marido do mundo, eu quero ser o melhor em tudo que eu fizer. O meu melhor não significa ser melhor para mostrar para ninguém, nada disso. Às vezes a gente, preocupado em mostrar para alguém, a gente deixa de ser o nosso melhor, sendo o nosso melhor mesmo, aquilo meu. Tem um trechinho desses 100 dias que está programado, que eu vou falar sobre individualidade. Mas vai chegar lá. Hoje, o tema principal é esse. Gratidão visto pelo princípio da honra. Então, eu estou aqui honrando a Deus e durante o dia eu vou honrar muitas pessoas. Durante essa semana, até domingo, vou honrar muitas pessoas. Talvez eu não me lembre de todas, mas muitas pessoas que passaram pela minha vida e honraram a minha vida de uma maneira muito especial. Então, eu desejo a todos que tenham um dia maravilhoso, que você possa ser grato por tudo aquilo que estão fazendo de bom para você, tudo que fizeram, em primeiro lugar, graças a Deus, né? Gratidão a Ele por tudo, e honre aquelas pessoas que passam pelo seu caminho, honra de maneira real, de maneira de coração, que as pessoas possam olhar para você
e ver assim, vale muito a pena a gente estar próximo dessa pessoa, porque olha só como ela nos honra, como ela dá valor em tudo aquilo que a gente faz. Então, um ótimo dia para vocês. Desejo de todo o coração um dia cheio de gratidão, cheio de honra. Amanhã, 5:30 da manhã, eu espero você aqui mais uma vez.